Se eu te disser que existe um funcionário que não tira férias, que não te pede aumento, que trabalha 24 horas por dia, 7 horas por semana, que não te dá dor de cabeça, você com certeza ia duvidar de mim, ia duvidar do que eu tô falando. Mas é exatamente o assunto que eu quero trazer para você hoje. Eu quero falar um pouco mais sobre os agentes de IA. Agentes que trabalham para sua empresa, que trabalham para você, trabalham ao seu favor, todo o tempo que precisar, com comandos que você vai colocar para funcionar. Então, mais um dia aqui eu quero falar sobre inteligência artificial e como isso pode ajudar você, pode ajudar o seu negócio, você que é pequeno, médio, empresário, empreendedor, você que quer realmente aumentar os seus resultados e ter uma eficiência maior dentro da sua empresa. Então vamos lá, hoje eu vou te explicar do zero o que é um agente de IA, o que ele vai fazer. Mas antes disso, o que eu preciso que você entenda? O que não é um agente de IA? Imagina assim, você abriu o ChatGPT, você fez uma pergunta sobre determinada coisa. Então você colocou lá, por exemplo, minha empresa fala sobre determinado assunto, eu vendo tal coisa e eu quero fazer uma linha de conteúdo, uma linha editorial sobre as principais dores que o meu cliente pode ter. Isso é uma conversa. Então você está abrindo o ChatGPT e fazendo uma conversa. Você pergunta, ela responde. Você pergunta e ela responde. Qual que é o diferencial do agente de IA? Você não precisa necessariamente fazer uma pergunta para ele para que ele te traga algum tipo de resposta ou algum tipo de solução dentro do que ele vai fazer para você. Então, vamos pensar assim. Você tem uma inteligência artificial, um ChatGPT, um Gemini ou um Claude, que você pode fazer suas perguntas e ele vai te responder. Vamos ter essa pessoa ali como um consultor. Então eu faço uma pergunta para ela e ela me responde sobre aquela pergunta específica. Agora vamos virar um pouquinho o cenário para a questão do agente. O agente é um funcionário. Então ele tem determinadas ações que você vai colocar para ele fazer em determinado momento da semana ou em momento do dia que ele vai precisar trabalhar. E o que é mais legal de tudo isso? Quando a gente fala no Brasil, no nosso país hoje, temos um cálculo, que foi projetado que 40% das empresas até o final desse ano de 2026, a gente vai ter 40% das empresas utilizando agentes de IA para fazer vários tipos de função dentro da empresa, coisas que eu também vou trazer aqui nesse vídeo para você acompanhar e entender o que pode ser feito, como você pode utilizar a IA ao seu favor. Quando a gente fala de 2025 versus 2026, a gente está falando de um aumento extremamente significativo, onde no ano passado 5% das empresas usavam inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, e a gente está falando desse ano que a gente vai para 40%, então é um salto de 8 vezes perto do que a gente teve no ano passado. 75% hoje, falando até de número, de líderes dentro das empresas esperam que analistas, coordenadores, gerentes coloquem agentes de IA para fazer coisas operacionais, coisas manuais, coisas que às vezes você precisa, como por exemplo, eu tenho uma planilha e aí todo dia eu preciso consultar no lugar A para colocar no lugar B, colocar nessa planilha para que o meu gerente consiga ver o resultado, conseguir fazer tudo isso através de agentes de IA. Ou seja, quando a gente coloca isso dentro de uma operação, olha quanto que a gente consegue cortar de coisas que às vezes, eu poderia estar pensando como alavancar, como crescer mais a minha empresa, só que eu ainda estou preso em situações manuais, em coisas que eu preciso parar para fazer. Mas e se agora eu tenho um agente de IA que pode fazer isso para mim? Isso com certeza vai ajudar você no seu dia a dia. Se você já está entendendo que isso é importante e que isso é para você também, então já vou te pedir até para deixar o like aqui no vídeo, porque eu sempre vou trazer conteúdos voltados à inteligência artificial neste momento, porque eu acredito que é muito importante que as pessoas compreendam o que é a inteligência artificial e como ela pode te ajudar no dia a dia, porque tem muita gente que só está utilizando de uma forma minimalista, de uma forma muito simples, que é para fazer algum tipo de consulta. Às vezes eu já vi gente até pesquisando previsão do tempo em determinada cidade, sendo que às vezes a gente tem um celular e a gente utiliza hoje dentro da inteligência artificial. Então vamos lá. Quando a gente fala agora, legal, Natan, entendi isso, já entendi o que é agente, já entendi que um modo de trabalho de conversa é um consultor e o modo de agente é um modo funcionário, agora como que eu posso utilizar? Então imagina assim, você pode ter um agente de vendas.
às 23 horas do sábado para domingo. Provavelmente a sua empresa ou onde você trabalha não tem ninguém trabalhando, né? Não tem ninguém lá no expediente nesse momento. Se você cria um agente que ele pode detectar o preenchimento do lead, imagina que ele entrou num site, preencheu para saber mais sobre a sua empresa, e aí ele só ia ter o contato na segunda. Se a gente consegue fazer um agente, identificar o formulário, chamar essa pessoa no WhatsApp e já começar a fazer algumas perguntas básicas, né, sobre qual é o segmento da empresa, sobre quanto ele fatura por mês ou quais são as principais dificuldades, aí você vai configurar isso. Então você consegue já dar um primeiro atendimento para quê? Agendar uma reunião, por exemplo. Então, eu estou fazendo atendimento, 23 horas, o cara lá está me respondendo, que é o tempo que ele tem, ele está mais tranquilo aquele horário, e aí eu vou e agendo uma reunião na segunda-feira. Então, isso é o que um agente de vendas, né, de atendimento, ele pode fazer para você. Vamos para agora uma linha financeira, Nathan. Trabalho no financeiro de uma empresa. Como isso pode me ajudar? Imagina que todos os dias, às 8 horas da manhã, a sua empresa esse agente, ele faz uma consulta no seu banco e ele faz uma consulta no seu sistema e ele entende se tudo que entrou no teu caixa ontem tá certo ou se teve alguma divergência. E se tem alguma divergência, ele vai te avisar e identificar qual foi a divergência que teve. Imagina uma pessoa operacional fazendo isso todo dia. Pegar e abrir conta por conta, ver fatura por fatura, todas as cobranças, tudo que entrou no caixa, tudo que saiu no caixa, para no final fazer um balanço. É muito complexo uma pessoa fazer isso todos os dias. Ah, Nathan, mas tem sistemas que tem hoje, que fazem isso, que a pessoa só pode acessar. Sim, tem sistemas, mas ainda assim você precisa ir lá e ver isso todos os dias. Você precisa fazer manualmente. O que a gente está falando? Que o agente pode fazer isso para você. Então essa parte operacional de todos os dias, 8 horas da manhã, você tem que fazer isso, você não vai precisar mais. Um outro agente. Imagina que vamos para a linha de marketing digital agora. Eu crio conteúdo e eu quero fazer postagens. Imagina que você cria um agente e aí você configura lá que todos os dias você quer que ele escreva 3 modelos de vídeo, 3 roteiros diferentes de vídeo para você e te mande no WhatsApp para que você consiga gravar todos os dias às 14 horas. Você consegue fazer isso. Então você, obviamente, no começo vai ensinar esse agente, você vai explicar, você vai dar toda a diretriz diante do que você quer, o que você quer falar, com quem você quer falar, e todos os dias às 14 horas você vai ser notificado no seu WhatsApp com os 3 conteúdos para você gravar naquele dia. Isso são apenas algumas formas do que a gente pode fazer. E o agente hoje, qual que é o que é o mais legal dele? Antigamente, quando você imagina assim, vou montar um agente aqui que ele é especialista em desenvolver sites. Antigamente a gente tinha uma demora grande, né, para fazer o desenvolvimento de um site. Então a gente tinha ali programador, a gente tinha tempo útil, né, quantos dias úteis ia ficar pronto, a gente tinha toda a parte de conteúdo, toda a parte visual. Hoje você pode ter um agente que também vai desenvolver isso. E para isso, obviamente, você não é programador. Então você está querendo desenvolver um site para sua empresa. Você está dando os comandos para esse agente para que ele crie esse site. Ele vai precisar instalar aplicativos, ele vai precisar entender linguagem, ele vai precisar instalar complementos, várias coisas que você teria que fazer. E o agente faz isso sozinho. Ah, então eu preciso instalar determinada coisa. Ele vai lá, faz a consulta na internet, baixa, instala no seu computador, coloca isso para funcionar. Então essa é a diferença principal e é isso que você pode identificar de como um agente pode fazer. O que eu sempre falo para empresas, principalmente que eu converso, que falam que estão querendo implementar a inteligência artificial, é assim, o que hoje no seu dia é o mais custoso? Esse é o principal ponto. Então assim, o que você mais gasta tempo dentro do seu dia? Tem coisas, às vezes você vai falar de reunião, algo dessa linha, que a gente não consegue cortar, porque às vezes você mesmo precisa estar ali, porque eu mesmo, às vezes vou fazer algumas reuniões, mas tem alguns clientes meus que eles querem que eu esteja na reunião. Então eles estão ali para ter acesso a mim, ao meu conhecimento, e eles querem ouvir de mim como eu vou falar. E eu não vou usar clone no IA, obviamente. Eu preciso ir com o meu racional dentro da reunião. Mas o que me toma tempo durante o dia? É analisar algum relatório? É puxar algum tipo de informação? É disparar algumas mensagens para as pessoas? Você vai entender isso. O que hoje é o mais custoso, o que mais gera trabalho no seu dia a dia, que você acredita, isso aqui, se eu conseguisse criar um agente que fizesse isso aqui por mim todo dia, ia ser, nossa, o céu. Então é exatamente essa linha de raciocínio que você tem. Então,
Dei alguns exemplos aqui de como você pode utilizar agentes e como você pode ter um racional também para construir um próprio agente, para ter um agente trabalhando para você 24/7, beleza? E aí, alguns outros pontos. O que mudou em 2026 que a gente vê a questão do crescimento? Lá no começo, quando iniciou o uso da inteligência artificial, isso era muito caro. Você criar um agente era muito caro. Então, assim, empresas pequenas não conseguiam ter acesso a isso. Hoje é diferente. Hoje a gente já tem uma inteligência que você vai pagar ali $20 por mês, $200 por mês, dependendo, obviamente, do uso que você tem e do que você precisa. Só que você tem uma IA que ela pode criar o agente para você. Então você vai colocando, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso ir para tal caminho, eu quero que você tome determinado comportamento quando acontecer tal coisa. Então você cria aquela lógica por trás, sempre mandando ali dentro da inteligência artificial e vai criar esse agente para você. E hoje é extremamente acessível. A partir de $20 por mês ali, a gente está falando hoje, no momento de R$100, R$115, que você consegue ter um agente que vai tomar ações e decisões para você todos os dias. Outra coisa que eu vejo que cresceu. As pessoas e as empresas estão confiando mais na inteligência artificial. Por quê? Ela está ficando muito inteligente. Porque no começo, obviamente, você deve lembrar, você que usou desde o começo, a gente fazia algumas perguntas, ele se perdia, saía do contexto, não voltava mais, você tinha que abrir outra conversa e era um Deus nos acuda. Hoje não. Hoje ela criou a própria inteligência. Então, se eu falo sobre determinada coisa, até às vezes ela me corrige. Ela, Nathan, a gente está falando de um outro assunto, acredito que esse assunto seria interessante para outra conversa. Mas nessa conversa aqui, vamos falar sobre tal coisa. Então, ele me traz até para a realidade, até se eu começo devagar, começo a confundir as histórias ali, as conversas que eu tenho junto com ela. Então isso é extremamente importante. E outra coisa, que para mim é o ponto crucial, tem muita empresa que está vendo o concorrente crescer. E o concorrente está crescendo por conta do uso da inteligência artificial. Ele consegue fazer mais vídeo, ele consegue fazer mais conteúdo, ele consegue ter uma análise mais clara dos clientes dele, ele consegue falar de forma mais assertiva em todos os momentos com o cliente, aumentando assim, obviamente, a taxa de conversão. Então, são detalhes que as empresas estão colocando dentro da operação e está melhorando muito os resultados, melhorando muito o comportamento, que a gente fala do preditivo, antes de acontecer. Então, imagina assim, você tem vários clientes, então imagina que você tem uma joalheria, então você tem uma joalheria, e nessa joalheria você tem ali, vamos supor, uma lista de contatos de todo mundo que fez aliança. Então assim, se a pessoa fez aliança, ou ela vai casar, ou ela vai refazer os votos, ou ele fez porque queria uma aliança nova. Então, se você conseguir colocar isso dentro de um agente de IA, você pode ter, por exemplo, assim, toda semana as 30 pessoas que compraram aliança no último ano ou nos últimos 5 anos, e você vai gerar algum tipo de promoção para ela. Então é preditivo. Eu sei que o Nathan comprou uma aliança há um ano atrás e eu vou fazer alguma oferta de promoção, seja para ele ou seja para a própria esposa dele. Agora ele tem aliança, mas vou tentar vender um solitário, um anel, para que a esposa dele utilize junto com a aliança que ele tem. Então você pode utilizar isso como inteligência para dentro do seu negócio. Então, resumo de tudo, você já entendeu o que é uma consulta de IA, você já entendeu o que é o seu funcionário, o que é o seu agente de IA, você precisa identificar quais são as tarefas mais repetitivas do seu dia, e aí com isso você vai começar a criar os seus agentes. Nathan, cara, faltou uma coisa que você não falou. A gente quer entender qual inteligência artificial utilizar. Existem várias. Hoje, para você começar, comece com o Claude, seja na versão gratuita, na versão paga mais simples, Você começa utilizando ele porque hoje ele tem um nível racional e um nível lógico completamente fora da curva e completamente diferente do que outras inteligências artificiais. Pode ser que daqui um mês, um ano, eu faça um outro vídeo falando sobre outras, mas hoje, início de junho de 2026, Claude é a melhor opção. Então você começa utilizando, cria os seus agentes lá dentro e o principal de tudo, você tem que criar um agente, mas você não pode confiar 100% nele no início. Então cria e acompanha tudo que está sendo feito. A partir do momento que você viu que está sendo feito, que está sendo feito da forma certa, aí sim você pode deixar ele trabalhar de forma autônoma.
Esse é mais um vídeo onde eu falo como você pode utilizar a inteligência artificial ao seu favor, mas de uma forma não convencional e não básica como a maioria das pessoas ela te ensina hoje. Eu estou mostrando de uma forma racional. Até eu quero, se você quer entender um pouco mais e quer ver na prática como eu mesmo crio os agentes, como eu coloco algumas tarefas operacionais, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários também, mas por enquanto eu estou trazendo essa questão para que você tenha na sua mente a forma que você pode utilizar, como ela vai te ajudar e você ter resultado de uma forma diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para inscrever no canal. Toda quarta-feira eu vou postar e é só você clicar aqui em inscrever. Da mesma forma que é super simples você clicar aqui e dar seu like, porque você contribui com o meu trabalho, também mostra que isso está sendo algo significativo, que está fazendo sentido para você e ajuda a mostrar para o YouTube também que o meu conteúdo está sendo legal e agregando na vida das pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo.